Olá, hoje nós vamos, a nossa aula de fármacos ou medicamentos que atuam no sistema nervoso central ou cardiovascular. Meu nome é Elaine. O que nós vamos ver desses fármacos? Por exemplo, uma das classes deles é o antitérmico, que ele vai atingir no sistema nervoso central, que ele mais especificamente ele atua no hipotálamo, essa região cerebral. Então, ele vai normalmente regular o que? A temperatura corpórea, tendo uma queda dessa temperatura. Os antitérmicos também têm a propriedade, além de diminuir a temperatura, alguns podem ter a propriedade como anti-inflamatória e também para dor. Eles costumam também, além de diminuir a temperatura, aliviar a dor. Superficiais são dores mais brandas, né? Como a cefaleia, que é dor de cabeça, mialgias, dor no músculo, atralgias, dor nas articulações. Nós temos um exemplo clássico, como o anti-inflamatório que age nesses três, como diminui a temperatura, age na dor em ação anti-inflamatória, é o ibuprofeno. A dipirona e o paracetamol, eles vai o que? Aliviar a dor, e diminuir a temperatura também. Os analgésicos, são diferentes dos hipoanalgésicos. Os hipoanalgésicos, eles vão atuar nas dores mais profundas, as dores com maior intensidade, tais como as cólicas renais, que são dores mais fortes, biliares, né, quando tem um cálculo na vesícula, né, que eles popularmente fala pedra no rim, também pode causar também uma dor renal que tenha o quê? Que a gente chama de cálculos, né, mas popularmente o pessoal fala de pedra, e realmente é uma pedra mesmo, mas nós falamos cálculo, pode ser tanto na vesícula quanto no rim. Os hipoanalgésicos também, ele pode ser extraído da papoula, que é uma flor que irá dar origem aos opioides. Os opioides, tais como a morfina, a dolantina, E esses medicamentos, são todos de uso controlados, que pode causar dependência ao indivíduo, que é viciar o indivíduo nesse medicamento. Essa é uma papoula, Que é originada, os opioides são retirados dela. E nós temos o que? A papoula, é a mesma flor que extrai o ópio, que vai sintetizar essas drogas lícitas, né? Lícitas que a gente fala é que é permitida comercialmente, só que com receituário e normalmente, só vai conseguir comprar essas drogas, né, através de um receituário azul e controlado, que é a morfina, a codeína. Agora, as ilícitas, tais como a heroína, ela também pode ser extraída, só que aí já não faz mais, as ilícitas já não é mais o nosso termo, só as listas, só para vocês terem um conhecimento. Todas essas drogas são depressoras, Elas fazem diminuir, deprimir o sistema nervoso central, que é o cérebro que a gente falou, né? Geralmente é extraído um líquido leitoso, Que vai escorrer, de uma planta, quando faz um corte nela, que chama normalmente Papaver somniferum, né? Popularmente conhecida como a papoula. Temos também os derivados de ácido salicílico, que é o AS, Que é o ácido acetil salicílico. Seus componentes também é muito utilizado para diminuir a temperatura e aliviar a dor, mas hoje em dia a gente já não utiliza para mais essas finalidades. Ele tem essa finalidade, mas não é utilizado. Porque na realidade o AS, né, ele é um medicamento que é um antiagregador plaquetário, então ele também faz com que diminua a viscosidade sanguínea, que ele faz com que o sangue fique mais fino. Então ele é utilizado mais o quê? Em pacientes que teve o IAM, infarto agudo do miocárdio, né, e o AVI,
que é o acidente vascular encefálico isquêmico, popular que eles falam o que? Derrame. Tá? Mas com nossos dias, com o nosso advento, com muitos medicamentos, ele já não é mais utilizado tanto que para a forma de dores ou para temperatura, porque ele é um ácido, ele irrita a mucosa gástrica e sempre deve ser o quê? Ministrado após as grandes refeições, tá? O almoço. Ele é mais utilizado para pacientes que teve esse infarto e AVI, que precisa diminuir essa viscosidade sanguínea. Temos outros antitérmicos também, tá? E também serve também como relaxantes musculares, tal como o ácido, tá? Paraaminoferol, que é o meu relaxidor flex, pirazolona, novalgina, magnoperol, ácidos, tá? Arilaucanoicos, que é o ibuprofeno, tudo isso daqui, né? Que a gente chama, né? São os derivados. Temos também os corticoides ou corticosteroides. Os corticoides também é conhecido, tá? Como corticosteroides ou cortisona. Ele é um hormônio produzido na glândula suprarrenal, é uma glândula que fica acima do rim. Ele tem uma potência muito grande como anti-inflamatório, diminui a inflamação. E também ele age, tá? Nos brônquios, diminuindo aquela inflamação daqueles brônquios, tal como problemas de asmas ou alergias, artrites reumatoides, lúpus, que é uma doença autoimune, os transplantes, né, de rim ou problemas dermatológicos, eles servem para tudo isso. Só que os corticosteroides, né, eles em doses pequenas e utilizado em pequeno espaço de tempo, eu não preciso fazer o desmame, mas pessoas que tomam muitas doses muito altas e a longo espaço de tempo, eu preciso fazer, o médico geralmente vai fazer o desmame, diminuindo as doses gradativa conforme os dias, porque ele causa uma paralisia da glândula suprarrenal, porque nossa glândula suprarrenal produz nosso corticoide endógeno. E quando a gente toma esse que é exógeno fora do corpo, ele faz paralisar. Então, quando em altas doses, tem que fazer esse desmame. O que é uma inflamação? As pessoas têm mania de confundir inflamação com infecção. Inflamação é diferente de infecção. Inflamação, tá? Normalmente ela tem os 4 sinais flogísticos. Normalmente ela tem a dor, o calor, né? O rubor que fica vermelho e o edema que fica inchado, tá? Isso ocorre devido ao aumento, tá? Dos vasos sanguíneos, ali do fluxo de sangue e os demais líquidos corporais que é migrado para ali, para aquele local, tá? Então, já a infecção, ela é diferente, ela tem o quê? Ela tem micro-organismos ali mortos, né, na região da lesão, onde vai criar uma secreção purulenta, que é o pus, né, aquela secreção que a gente vê que é o pus, que normalmente vai ocorrer o quê? Devido a esse pus, isso pode ser a migração, né, de macrófagos, né, que tentou englobar aquele micro-organismo, destruiu o micro-organismo e se autodestruiu. Então, é diferente. Então, aqui a gente vai retomar sobre as diferenças da inflamação e infecção, tá? Que muitas pessoas usam medicamentos errados, confunde, né, na automedicação, não o médico, mas a própria pessoa, né? Quando sugere uma indicação de um amigo para usar o medicamento de inflamação para infecção e de infecção para inflamação. Os tratamentos são bem diferentes, tá? Por exemplo, tá? Um episódio de amidalite, de amígdala, né? O processo de amígdala, né? Se ela estiver só avermelhada, é um processo inflamatório, porque ela tem aqueles 4 sinais flogísticos. Tá com dor, tá com rubor, tá com edema, né? Naquele local. Então, ela é um processo que inflamatório e dor, né? Agora, já quando tiver com aquelas placas esbranquiçadas, ela já está com uma infecção, ela já tem pus naquele local. Então, ela é o quê? Um processo de infecção.
Então, normalmente, tá, as diferenças dos anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, tá? Quais vai? Os não esteroidais, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno, a dipirona, tá? São indicados normalmente, tá, para aliviar o que? As dores menos intensas, mais corriqueiras, durante um período bem curto. Já os corticoides, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, são em doenças, tá? Que são de mais origem crônicas, como a asma, a lúpus, né? A artrite reumatoide, são em doenças mais crônicas que a gente utiliza. Aí, entre as diferenças, tá? O hipoanalgésico ou diferenças não, hipoanalgésicos ou psicofármacos. São fármacos que vai deprimir o sistema nervoso central, que é ali o cérebro, né? Eliminando ou reduzindo a sensação de dor, sem causar perda da consciência, tá? Pode causar só uma sonolência, mas não perde a consciência. Ele vai o quê? Aliviar a dor e induz a um sono, mas ele produz uma dependência química também que induz ao vício. Por isso que ele é controlado sobre receituários. Nós temos, tá, os hipnóticos, que são também depressores do sistema nervoso central. Vai causar analgesia e sonolência, utilizados normalmente para insônias, que é os benzodiazepínicos, diazepam, dormonide, né? Temos os barbitúricos, que é uma outra classificação, que é o fenobarbital, que serve para as convulsões, Gardenal, tá? Em pacientes com epilepsia, tá? Ou convulsões. Os psicotrópicos, tá? Quando a gente fala em psicotrópicos, né? Psíquico, né? Que vai ter o quê? É uma substância psicoativa, que vai atuar no nosso psíquico, principalmente no nosso sistema nervoso central. Ele vai alterar essa função cerebral temporariamente, tá? E muda a percepção, o humor, o comportamento, a consciência. E elas podem ser divididas em classes, como os antipsicóticos, né? Já diz anti, né? Para psicoses, que vai caracterizar pela ação sua, tá? Psicotrópica, como efeito tanto sedativo, quanto para psicoses, né? Psicomotores. Elas vão constituir normalmente os tratamentos sintomáticos das psicoses, principalmente a esquizofrenia. Também é utilizados também como anestésicos, tá? Depende muito o quê? Da dosagem que for dar, tá? Depende, menos dosagem vai ter efeitos mais sedativos, mais altos anestésicos, como o aldol, haloperidol, o ampliquitil, clorpramazina. Os ansiolíticos já diz na sua forma, né? Que também é de uma classe dos psicóticos. Ele serve para ansiedade. Ele vai reduzir a ansiedade, a tensão, tá? Um transtorno ansioso. São chamados também de tranquilizantes calmantes. Em alguns casos são recomendados para insônias. A gente não pode esquecer que todos esses medicamentos causam dependência química, por isso são controlados. Tais como diazepam, Valium, Impax, bromazepam, Lexotan, lorazepam, todos eles são da mesma classe. O antidepressivo são medicamentos que diminuem o que? A depressão. Combate a depressão, a ansiedade, aquela hiperatividade, aquela crise ansiosa, pode usar nas esquizofrenias, distúrbio de sono, né? Tudo que seja o quê? Né? Nesses combates. O anticonvulsivante, utilizado na convulsão. Eles vai o quê? Tanto usar, tá? Na convulsão, também pode usar também para o humor, né? Como a carbamazepina. É uma classe de fármacos que normalmente são usados em crises convulsivas, mas que é a epilepsia, né? As crises convulsivas, que são
A diferença entre crises convulsivas e epiléticas. Crises convulsivas eu tive uma temperatura alta, convulsionei uma vez e nunca mais convulsionei. Já a epilepsia não, ela já é uma fragmentação, um problema, tá? De descargas elétricas desorganizadas que tem no encéfalo, que isso vai se perpetuar pelo resto da vida. E as neuralgias, né, que é dor nos nervos também. Transtornos do humor, como transtorno bipolar. Nós temos os exemplos de fenobarbital, fenitoína, diazepam, carbamazepina, ácido valproico. Os anestésicos, tá? Locais. São subjetivis, anestesia só local. Só vai bloquear as condições nervosas daquele local. Quando você tem um corte, precisa fazer uma sutura, que popularmente falam costurar, eles administram aquela injeção de xilocaína, né? Ou de lidocaína naquele local para bloquear aquelas fibras nervosas e fazer aquela sutura que é a costura, popularmente fala, que é a marcaína, a xilocaína e a procaína. Aí nós temos os efeitos adversos, né, dos anestésicos locais, que a gente já viu na última aula, que são os vômitos, as náuseas, pode dar euforia, tontura a gente chama de lipotímia, coma, convulsão e até uma parada cardiorrespiratória e a morte. Os efeitos os efeitos adversos também das superdosagens, tá? No sistema cardiovascular são as bradicardias, como quando diminui os batimentos cardíacos com menos de 60 batimentos por minuto, se pode causar uma hipotensão, que é a pressão baixas. E de uma superdosagem pode ter dores, né? O edema, que é o inchaço, as alergias ou até as dermatites, né? Que é as coceiras no local. Do anestésico geral, a diferença é o quê? Que eles são o quê? Depressores do sistema nervoso central. Ele vai abolir, vai retirar todas as sensações de perda e vai acompanhar de dor e vai ser sempre acompanhado com a perda de consciência, tal como um anestésico geral. Geralmente, o anestésico geral, ele vai deprimir também o músculo respiratório, tá? Que aí nós vamos precisar ter uma intubação, geralmente em centro cirúrgico utilizados. Cause a inconsciência, amnésia, né? E não vai sentir dor nenhuma, não vai ter abolição de todas as sensações, inclusive da perda de consciência e relaxamento total desse músculo. Principalmente o respiratório que precisa ser entubado. Pode ser por inalantes, inalatórios, tá? Ou endovenosos, depende da via. Nós temos os principais, tá? Anestésicos, que é o alotano, tiopental, enflurano, quentalar e o éter anestésico, tá? Costumam que o mais usado é o alotano, tá? Ou enflurano. Costuma ser utilizados também, tá? Analgésicos potentes, como a morfina e o fentanil. Ou quando um paciente também, tá? Principalmente fentanil, ele precisa ser entubado numa UTI, aí ele precisa ser administrado fentanil para fazer essa intubação, para ficar na máquina de ventilação mecânica. Então, é administrado fentanil. Os efeitos adversos, normalmente, tá? São as arritmias, depressão, ventilatório, músculo respiratório, né? Ele também tem o relaxamento. Pode ter em grandes dosagens danos hepáticos e pode ser carcinogênico. Carcinogênico produzir um câncer. Mas, gente, isso daí são efeitos adversos. Lembre-se o que são os efeitos adversos, tá? Os fármacos que atuam no sistema cardiovascular, tá? Cardiovascular é o quê? Sanguíneo, né? Que são sangue e coração. Normalmente nós temos os cardiotônicos, que são o quê? Os antiarrítmicos, antianginosos. Antiarrítmicos, eu tenho tanto a TAC como a BRAD.
arritmia. Os dois são arrítmicos, né? São antiarrítmicos. Só que ataque aumenta os batimentos. A bradicardia, ele vai diminuir os batimentos. Então, geralmente os cardiotônicos, eles servem, né? Se lembra da planta lá dos digitálicos, né? Que serve da planta, né, da digitalis purpurea, que serve para fortificar o coração, então ele vai melhorar aquela contração daquele músculo, ele é cardiotônico, ele fortifica o músculo do coração, tá? Então, é quando já o músculo cardíaco, ele já não possui mais aquela força para ter aqueles batimentos vigorosos como ele tinha que ter, então tem que o quê? E esse músculo ele começa o quê? A aumentar a frequência cardíaca, que é a frequência cardíaca maior do que 100. Por quê? Porque ele reconhece que não consegue mandar sangue totalmente para o organismo, então ele começa a aumentar essa frequência. Só que na realidade ele pode aumentar a frequência quanto for, porque o músculo está fraco. Então os cardiotônicos eles servem para quê? Para aumentar essa força do coração e ao mesmo tempo diminuir essa frequência cardíaca, tá? E faz com que o sangue vai para os órgãos e vai irrigar esses órgãos nossos, os nossos órgãos nobres, que a gente fala, coração, pulmão, encéfalo, rim, tudo, tá? E os não nobres também. Os antiarrítmicos, eles servem para controlar a arritmia cardíaca, tá? Por exemplo, se eu tiver um ataque à arritmia com batimentos mais de 200, tá? Meu coração também não consegue mandar sangue para o nosso corpo e pode levar à morte. Tal como também descolocar um trombo e dar as complicações coronarianas e também os AVIs, né? Acidente vascular encefálico, né? Que ele pode ocasionar. Então, ele vai inibir, né? Essa propagação desses batimentos cardíacos e vai fazer o que? Com que diminua, que é a quinitina, propanolol e a amiodarona. E quando eu falei para vocês que normalmente ocorre, né, pode descolar placas de trombos, né, de gorduras ou de trombos, isso daqui tá uma placa de gorduras, tá, chamada de arteroma, que conforme quando a gente tem triglicérides, colesterol muito alto, né, forma essas placas, né, e aí vai fechando aqui até tendo obstrução total de uma artéria. Então, essa é uma artéria normal e essa é uma artéria já quase ocluída. Angina. Angina é uma dor, tá? É uma dor que é causada pelo estreitamento da artéria, que pode ser pelo aquele fato que eu falei da placa, né, de arteroma, que quando não consegue conduzir o sangue pelo coração e ocorre aquela dor no peito, tá? Como se fosse uma pressão, uma dor muito intensa. Tá? Então, a gente chama de angina ou angina pectoris, devido que normalmente aquela obstrução pela placa de arteroma. Então, é causada essa dor. Aí nós temos os antiaginosos, que ele vai servir o quê? Para melhorar essa dor precordial, essa dor no peito, tá? Que a cuja mais frequente que eu falei, porque é a aterosclerose, né? Que é a gordura que fica acumulada. São administrados, tá? Para que os fármacos eles vão ajustar essa necessidade de oxigênio no coração. Miocárdio é o músculo do coração. Desses gases, né? Que o oxigênio que são transportados para as células, para as artérias coronarianas. Então, a gente tem o quê? 2 tipos de fármacos, tá? 2 tipos de medicamentos que aumentam o fluxo sanguíneo e diminui esse trabalho do coração, né? Que diminui os batimentos dele. Então, o que? São drogas o que? Vasodilatadoras. Por que vasodilatadora? Ele vai aumentar essa luz. Luz é aquele espaço que eu mostrei para vocês que estava o quê? Obstruindo a artéria. Então, ele vai causar o que? Um aumento daqueles vasos, tá? Então, vai melhorar a circulação. Geralmente é Exordil, Estugeron, Adalat, Cardizem.
E os antihipertensivos, a pressão alta nada mais é uma hipertensão, né, que a gente chama, que é a vasoconstrição. Esses vasos sanguíneos, eles ficam bem estreitos, né? Então, o sangue ele passa com uma maior pressão. Então, os antihipertensivos servem também para aumentar o calibre desses vasos, para aumentar, dilatar esses vasos sanguíneos, tá? E vai diminuir essa força que esse sangue faz também, para poder correr o sangue mais tranquilamente e poder diminuir a pressão, tal como a Domet, Captopril, Agipre, Sedene, Pride, tá? E essa daqui, gente, é uma atividade de fixação que eu peço para vocês fazerem, tá? Para pesquisar de cada medicação que vem a seguir, a indicação, contraindicação, vias de administração existentes, interação de medicamentos, reações adversas desses medicamentos abaixo, do AS, da digoxina, do Capoten, do Adalat, do Solucortef, Berotec, Amiodarona, Propanolol, Tramal e Ibuprofeno. E eu agradeço a participação de vocês e até a próxima.